Oi, gente. Thelma Garcia aqui, terapeuta de reprocessamento generativo. E resolvi gravar esse vídeo hoje para vocês para falar um pouquinho sobre a resistência masculina em procurar ajuda profissional. E para me ajudar nesse vídeo, eu convidei um amigo, um amigo já de longa data e que com o passar do tempo acabou se tornando um cliente. Alan Ponte. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado, agradeço pelo convite. E assim, Alan, por que eu tomei a iniciativa de te pedir que viesse gravar comigo esse material? Porque eu recebo constantemente aqui no consultório muitas mulheres que falam justamente sobre isso, sobre a resistência dos seus parceiros em procurar ajuda terapêutica. Ah, como eu queria que meu marido fizesse terapia, como meu pai precisava fazer terapia, como eu gostaria que o meu filho fizesse terapia. E assim, é muito comum elas terem a mesma resposta, ou seja, eu não preciso fazer terapia não, isso é coisa pra gente frouxa, isso é coisa pra quem não tem autocontrole, enfim, tantas e tantas outras desculpas, né? Mas a questão é, quando se trata de saúde emocional, nós sabemos que não está exclusivamente falando de mulheres. Sim. Homens também são afetados, homens também passam por desconfortos. E aí eu elaborei aqui algumas perguntas para entender um pouquinho sobre esse universo na cabeça dos homens. Pode ser, Alan? Vamos lá. Vamos lá? Então a primeira pergunta que eu tenho para você. Alan, como é que você se percebia antes da terapia? É difícil lembrar como eu me sentia, né? Mas era triste hoje me vendo como eu me via antes, porque eu acordava todos os dias sem expectativas, já muito sobrecarregado, muito preocupado, muito culpado por algumas questões do passado, muito arrependido por outras. Então era um acordar que não era um bom dia para mim. Eu dava bom dia, mas literalmente eu não estava vivendo um bom dia porque eu já acordava muito pesado. Não se reconhecia, né? É um choque, assim, você sabe quem você é, só que você não se reconhece naquilo que você se vê. E eu acho que o pior, fica tentando encontrar resposta para aquilo que você não tem nem ideia Sim. do que está acontecendo, né? Perdido, né? Perdido. Desorientado. Diz para mim, Alan, qual era então a sua opinião sobre buscar ajuda profissional? Então, eu era um pouco orgulhoso em relação a isso, né? Eu leio bastante e eu achava que eu já sabia o que seria dito para mim numa sala de terapia, no ambiente da terapia, né? Então eu tinha uma certa resistência. Eu achava que tudo que fosse dito, tudo que fosse tratado ali, já era algo que eu sabia. Que eu achava, na verdade, que seria uma perda de tempo, né? Porque eu já sabia o que tinha que ser mudado. Porém, eu não conseguia mudar aquilo que precisava ser mudado. E eu não conseguia enxergar em outra pessoa, num profissional, que aquele profissional iria me conduzir a achar a solução para os meus problemas, digamos assim. Na verdade, te ajudar a se encontrar, né, Alan? Direcionar, me orientar, né? Eu estava muito perdido. Gente, o Alan, ele é casado, pai de 2 filhos lindos. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante agora. Como foi para você tomar a decisão de fazer terapia, Alan? Eu tinha essa resistência, né? Sim. Então não foi tão fácil, mas chegou a um ponto do desespero falar mais alto. E eu ver que pessoas que me amavam, que me amam, começar a me indicar. Então, assim, isso dentro de casa, com esposa, irmãs, né? Pessoas da família mais próxima. E também na igreja, no ambiente da igreja, do trabalho. Falei assim, ó, não tá legal, procura um profissional, né? E aí eu fui guardando aquelas sugestões, aqueles aconselhamentos, e quando o desespero bateu, eu falei assim, é agora, não tem mais para onde correr. Eu tenho que ver se isso vai dar certo, porque tudo que eu já tentei não tá dando certo. Então... E você teve o apoio da sua esposa? Sim, inclusive foi ela que entrou em contato, né? E isso amadureceu mais a ideia, foi quando aconteceu, né? Estamos Agora, aqui. outro ponto que me veio aqui é o seguinte. Muitas pessoas falam assim, eu não posso fazer terapia com você não, porque você me conhece. Alan, nós falamos aqui agora há pouco de uma amizade de mais de 10 anos. Sim, mais. Bem mais de 10 anos. Foi difícil para você considerar me procurar como sua terapeuta? Teve alguma resistência? Cara, ela me conhece, ela conhece a minha família.
Teve algum bloqueio em relação a isso? Ou foi algo que facilitou para você? No meu caso, facilitou bastante, porque eu me senti mais à vontade, porque você já me conhecia, né? Então eu me senti mais à vontade de falar, abrir meu coração, né? Expor coisas que ninguém sabia, né? Então eu me senti mais à vontade, né? Eu me senti mais acolhido. E eu acho que quando eu entrei naquela sala pela primeira vez, que não era essa, Não. quando eu entrei naquela sala pela primeira vez, eu me senti seguro, né? Então assim, aqui eu estou num ambiente onde eu tenho uma profissional, mas também eu tenho uma amiga. E isso facilitou bastante. Alan, agora um outro ponto muito importante. Nesse processo terapêutico, e nós já estamos aí há alguns meses, né? E não dei alta ainda, mas né, acredito que daqui para a semana que vem esse moço já vai caminhar sozinho. Mas Alan, diz para nós aqui, qual foi o ponto alto da sua terapia? E eu digo isso no sentido de o que mais te surpreendeu, Alan? Porque tem uma frase que você disse aqui para mim e me chamou muito a atenção. E a frase foi: eu estou tentando me acostumar com essa nova versão de mim mesmo, porque é diferente. É diferente. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu queria que você explicasse para nós justamente isso, nesse processo da sua terapia. Qual foi o ponto assim que mais te chamou a atenção? Eu tinha uma certa insegurança em ver as coisas. Eu via tudo de uma forma muito gigante, mesmo que não tivesse essa proporção. Então eu via as coisas muito grandes. Então quando eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a enxergar por uma perspectiva mais racional e também de me reconhecer. Poxa, eu sei até onde eu posso ir e sei até onde eu não posso ir. Até onde eu posso ir, eu vou. Onde eu não posso ir, eu não vou me lamentar porque eu não posso ir até lá. Então criou, né, amadureceu esse senso de analisar a situação na qual eu sofria, na qual me tirava a paz, roubava a paz, me deixava preocupado, tirava sono. E agora eu olho com a perspectiva mais racional. Eu conheço os meus limites, eu sei onde eu errei, eu sei o que eu pude fazer para reparar os meus erros. Então, onde eu tinha arrependimento, onde tinha culpa, isso foi mudando a cada sessão, né? Foi algo que foi graduativo, né? Não foi na primeira, na segunda, a gente foi caminhando junto. E eu percebi que nesse caminhar, eu ia evoluindo nisso. Eu ia ficando mais maduro, eu ia ficando mais coerente comigo mesmo. Eu comecei a me olhar com respeito, né? E essa versão de hoje é muito diferente, porque eu não era assim, né? Não. Eu era uma bomba prestes a explodir e eu não me reconhecia. Tá entendendo o que eu falo, gente? Não adianta eu falar que terapia funciona. Nós precisamos ouvir relatos como esse, que funciona. Agora, pra gente finalizar aqui, Alan, como é que você se percebe hoje? Hoje eu sou uma pessoa que vivo bem. Eu vivo bem não porque as circunstâncias mudaram. Tem coisas que aconteciam na minha vida que ainda estão acontecendo. Só que a minha ótica em relação a isso mudou, né? A minha perspectiva, o amadurecimento mesmo de ver as situações e de lidar com elas mudaram. Então hoje, se eu vejo algo que vai me deixar ansioso, muito preocupado, eu já consigo sinalizar, né, para mim mesmo, ó, peraí, ó, calma, não faça uma tempestade de copo d'água em relação a isso. E aí eu consigo respirar, controlar minha ansiedade e seguir minha vida, né? Então assim, o que mudou durante esse processo foi eu mesmo. Hoje eu consigo ter uma ótica mais como eu posso dizer, mais honesta de mim mesmo, né? Porque eu me culpava muito em algumas coisas e onde eu tinha culpa eu consegui tratar, né, essas culpas. Hoje eu consigo olhar para o passado e não ter mais medo, nem receio, nem constrangimentos, vergonha. O que passou. Hoje eu olho para trás, vejo onde eu errei, vejo onde eu acertei, vejo os meus arrependimentos e eu consigo lidar com eles sem que isso me abale emocionalmente. É aquilo que eu sempre falo aqui. Não se trata do que a vida fez com você, das experiências traumáticas, dolorosas que você sofreu ao longo da sua vida. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora.
E você escolheu, Alan, passar por esse processo onde eu expliquei para você, assim como eu explico para todas as pessoas que vêm aqui, que é necessário acontecer essa transformação, mas é de dentro para fora. E muitas pessoas buscam terapia por questões muito pontuais, mas elas não têm a paciência de entender que é um processo. Não é de um dia para outro que você fica ansioso, que você fica depressivo, que você fica desanimado. É uma construção, são vivências que vão sendo registradas e vão nos conduzindo. Então, a partir do momento em que a gente faz esse processo de arrumação, de faxina mesmo das nossas emoções, das nossas memórias, o que acontece, Alan? A gente consegue encontrar essa versão mais melhorada, mais madura, mais segura, mais consciente, pé no chão. Altera ou não altera o comportamento no dia a dia? Sim, muito. E porque é difícil acostumar com o Alan de hoje, né? Porque eu não conseguia dizer não, mesmo querendo dizer não. Então, são coisas que são detalhes que mudam o seu dia e muda a sua vida. E é então, de forma gradativa, sim, um pouquinho por vez. Eu no começo eu tinha uma certa pressa de chegar logo aos resultados, né? E aí eu percebi que era a cada sessão, era a cada passo que a gente dava, as coisas já estavam acontecendo, mesmo que eu não conseguia ver. Exatamente. Né? E aconteceu, né? E o resultado está aqui. Não acho que ainda cheguei eu falo lá, assim, mas gente, está o que caminhando. tem de dor para resolver nesse menino? Não tem nada de dor aqui. Não, mas A gente só está fazendo a finalização do nosso trabalho. eu penso assim, avancei muito e creio que tenho muito para avançar, né? Claro. Mas o fundo do poço que eu estava, eu não estou mais. Né? Eu acho que isso que é importante. Então, tem algumas questões que ainda eu tenho que lidar com elas, só que hoje eu já tenho uma certa maturidade e aprendi bastante para saber lidar com elas. Claro. Então, o futuro hoje, ele não me assusta mais, né? Porque eu sei que caso más notícias venham, né? Caso venham. E pode ser que venham, né? Eu vou saber lidar com essas situações. Agora, para a gente finalizar de verdade. Você como homem, eu quero que você fale para homens agora, que estão aí passando por conflitos, por questões emocionais sérias e estão resistindo em procurar um tratamento. Alan, o que você falaria para esses homens? Em primeiro lugar, terapia é coisa para macho. Ah, gostei disso. É coisa de homem, porque a gente enfrenta muita coisa nessa sala. A gente vai no nosso passado, a gente revive nossos erros, traumas, situações que geram desconforto, coisas que ninguém sabe. Né? Então a gente é desafiado dentro de um consultório de terapia. E para o homem passar por isso, ele tem que ser muito macho. Né? E eu vejo hoje o Alan, antes da terapia, que achava que era um machão e não precisava disso, que ele era apenas um covarde embutido. Isso é forte. Né? Ele tinha medo de avançar nos processos que ele deveria avançar e estava colocando tudo por debaixo do tapete e eu estava tendo uma vida medíocre, sem qualidade, não tinha um sono bom, não conseguia me relacionar bem com as pessoas que eu amo. Posicionamento? Zero. Então, assim, o Alan, antes que achava que não precisava de terapia, ele era apenas um covarde. Agora o Alan, hoje, depois na terapia, que ainda não acabou, né? Não. É macho de verdade. Isso aí. A sua esposa agradece. Meu querido, eu quero aqui te agradecer imensamente por ter... Imagina. Auxiliado, colaborado tanto com as pessoas que estão aí relutando. E eu tenho certeza que as mulheres, que as esposas, namoradas, filhas também vão te agradecer bastante por ter clareado, né, ter descortinado, na verdade, esse bloqueio em relação a fazer terapia, a procurar ajuda emocional, tá? Então, meus sinceros agradecimentos, conte comigo. Até depois da terapia. Até depois da terapia. Tá bom? Muito Obrigada, Alan.